Boa noite, André. Tudo bom, André? Amigo, boa noite. Estamos de Tudo bom, meu volta, querido? É com chegando muita aí. satisfação que a gente está participando dessa live aí sobre a nossa riquíssima região, né? Aham. A gente vai esperar aí o pessoal chegar aí, para a gente poder já esquentando aqui nosso bate-papo dessa noite. Já tem aí mais algumas. Nossa bela resenha. O pessoal tá chegando aos poucos. É um prazer estar com você aqui nessa noite. Com certeza vão ter assuntos bem interessantes, instigadores para as pessoas, né? É justamente para elas terem um olhar diferenciado da paisagem, dos lugares no qual as pessoas passam no seu dia a dia e muitas vezes pisam na história ou por falta de conhecimento não dão seu devido valor. Então, quando a gente traz essa luz, essa reflexão, acredito que as pessoas tenham um outro olhar, né? E até mesmo investigatório de Verdade. se querer saber por que dá mais valor, né, para aquilo ali. Ainda mais a nossa região, que é uma região que eu posso até afirmar que há décadas ela não tem um estudo mais aprofundado e a população ela tem desconhecimento total, né? Eu não digo nem do presente, eu digo até do nosso passado, que já foi altamente glorioso, né? Então, a gente está fazendo um trabalho, aí, pelo menos um trabalho de resgate, né? Um trabalho de valorização, o mínimo possível, né, de cada cidade. Aham. Nós somos de Caxias, né? Então Ah, é é uma caxiense, né? coisa que a gente vai. É Caxias, né? Então, a terra do Luiz Alves de Lima e Silva, né? Então a gente É. tem que valorizar esse lado aí também. Só que a primeira coisa que eu tenho que falar, eu tenho que me apresentar ao pessoal aí, né? É, Eu sou. vou apresentar aí. Deixa o pessoal tá chegando aqui, a gente já vai começar a Vera. O pessoal tá chegando no seu aí também, tá conseguindo? O pessoal, eu acho que sim, né? Eu acho que o pessoal já vai começar a participar também. E o Vendo? mais importante é que eu acho que nós vamos recorrer aqui não apenas a 500 anos, a gente vai ter que recorrer aqui a alguns milhares de anos para poder, Milhares de anos, tempos geológicos. milhares de anos, para chegar no nosso objetivo aqui, né? Porque, É. quem sabe milhões de anos, porque eu vou ter que falar, inclusive até do vulcanismo que ocorreu aqui na região da Guanabara. Então, Com quando se certeza. fala de geologia, 1000 anos não significa um piscar de olhos, né? Então, Verdade, a é. gente vai remontar um pouco isso aí. E com certeza vai ter uma outra live, né? Vai ter que ter a parte 2 também, porque Tem que ter, pô, a muita Baixada é coisa muito para se grande, falar. muita coisa. Até com a presença já do Lagoa Viva, meu querido José das Lagoas, faz um trabalho, Gilberto, extraordinário nas lagoas de Uhum. Jacarepaguá, na questão do meio ambiente, retirando diversos sedimentos, né? Lembrando um pouco do que acontece na própria Baía de Guanabara, o que é feito hoje. O José das Lagoas faz um trabalho muito interessante. Ali já veio repórteres do mundo todo, CNN daqui do Brasil, e ele tá Uhum. sozinho naquela luta ali e também de vez em quando tá aí O nessa trabalho que ele situação. tenta fazer é o trabalho que nós fazemos também, trabalho de formiguinha sem ajuda, né? Trabalho de formiguinha, exatamente, na verdade. Bom, E sejam muito bem-vindos, boa noite a todos por estar vindo aqui nesse momento. Eu tenho procurado fazer um momento interdisciplinar, né? Justamente porque a geografia ela é muito rica, ela dialoga com diversas matérias, uhum. e aí a gente precisa estar dialogando, estar trazendo os especialistas, né? As pessoas que estudam na área, porque a gente precisa, desculpa, a gente precisa entender, ô Gilberto, até para as pessoas que o meio ambiente não é somente o verde ou o animal, né? O meio ambiente é isso todo que nós construímos socialmente. Uhum. E o passado, ele deixa essas marcas na paisagem, nesse conceito de ambiente. Então, as pessoas que compõem esse ambiente é que precisam ser dialogadas com essas pessoas, precisam ser procuradas essas pessoas para interpretar.
justamente toda essa parte que nós estamos falando. E nessa noite a gente Uhum. está aqui com o meu querido professor Gilberto Souza dos Santos. Tenho visto o trabalho dele Isso. pelas redes sociais. O Gilberto é professor em Duque de Caxias, pós-graduado em História Social da Baixada Fluminense pela CP FEDUC, pesquisador em arqueologia colonial e ferroviária na Baixada Fluminense. Seja muito bem-vindo, meu querido Gilberto Souza dos Santos. Muito obrigado, André Luiz. Obrigado, telespectadores que estão participando da nossa live informativa. Eu venho fazendo esse trabalho com a nossa Baixada Fluminense já há pelo menos 10 anos, né? E eu acho interessante falar até como eu iniciei nesse, nessa pesquisa árdua sobre a história dos vestígios da Baixada Fluminense, os vestígios arqueológicos, né? Tudo começou, André, né? André e telespectadores, tudo começou por causa da bicicleta. Mas como assim a bicicleta? Porque eu sempre fui ciclista também, eu sempre pedalei, né? E eu, eu tinha o costume, eu sou formado em ciências, eu sou licenciado em ciências, professor de química, para quem não sabe. Tem gente que me Que perguntou se beleza. eu sou professor de história, né? Eu não sou professor de história, sou professor de química. Seria uma honra ser professor de história, mas eu sou pós-graduado em história da Baixada, né? Aham. Aliás, eu Pesquisador em queria até te dar história local. os parabéns, porque semana passada foi o dia do químico, né? Do É professor de. verdade, E até, inclusive, é entrou verdade. uma professora que trabalha comigo, muito querida, a Lúcia Pellegrini. Ela é professora de química também, queria mandar um beijo, Uhum. um abraço para ela. Nosso querido também é professor de química. Aí já me perguntaram se a mistura de química com história da Baixada dá samba. Tá dando até hoje, né? Então, a gente está tentando fazer esse trabalho aí, um trabalho modesto, mas um trabalho muito honrado, né? E o Aham, mais importante, André e telespectadores, é que tudo começou o seguinte: eu tenho um grande amigo meu que eu perdi contato agora, né? Mas posso falar o nome dele aqui, aham, Manuel Matias Tiburcio Filho, professor de História. E ele, em um certo momento da nossa vida aí, foi em 2009, 2010, eu já pedalando com ele para os locais, ia muito para a Praia de Mauá, né? E uma coisa que me chamou muita atenção foi a Igreja do Pilar, a Igreja de Nossa Senhora do Pilar do Iguaçu. E naquela época eu não entendia muito bem, eu sabia que era uma igreja muito antiga, é a mais antiga da Baixada Fluminense, uma das mais antigas do nosso país, né? Mas eu não sabia por que que aquela igreja ali era tão pouco falada, tão pouco valorizada. E a silhueta barroca dela sempre me chamou muita atenção. Como pode uma igreja muito antiga, uma igreja tetracentenária, uma igreja que completou agora 408 anos, estar localizada em Duque de Caxias, mas por que que ela foi construída na atual Duque de Caxias? Né? E eu comecei a conhecer os vestígios históricos da nossa Baixada por causa do pedal, né? Então, assim, esse meu amigo, o professor Manuel Matias, ele me levou pela primeira vez na Praia de Mauá, na estação de guia de Pacobaíba, que eu vou falar daqui a pouco, a mais antiga do Brasil, a primeira estação do nosso país, né? A primeira ferrovia do país também, Estrada de Ferro Mauá, 1854. Ele me levou num paiol de pólvora localizado lá na beira do Rio Estrela, que antigamente era chamado Rio Omirim, no limite de Magé com Duque de Caxias, o Imperial Paiol de Pólvora da Serra da Estrela. E os vestígios estão lá de pé abandonados, né? E eu não vou falar muito de política, de prefeitura, porque não é minha praia, eu não evito essa polêmica, eu falo apenas de vestígios. Porque eu acho, André, que Só uma coisa, é para se falar. esse paiol era aquele que ou ele mudou para era da Lagoa, na Zona Sul, Da né? Lagoa Rodrigues de Freitas, e ele foi fundado em 1808 na Lagoa Rodrigues de Freitas. Em 1826 ele foi transferido para a antiga sede da Fazenda da Cordoaria, próxima à Fazenda do Langsdorff, que é uma fazenda colonial que foi utilizada para ser o paiol do Império. Inclusive, a fazenda, eu fiz até uma postagem no meu Facebook, né? A Fazenda da Cordoaria, a sede dela, ou atualmente a sede da Embel, ali em Raiz da Serra, em Vila Mirim, antes da construção do Palácio Imperial de Petrópolis, Dom Pedro I, não Dom Pedro II, Dom Pedro I, ele se hospedava naquela região, vindo do Porto da Estrela em direção a Minas Gerais, subindo o caminho do Mirim. Tanto é que aquele palácio ele era conhecido como Palacete Imperial, até a construção de Petrópolis. Petrópolis, na verdade, pertenceu
até 1846 ao município de Estrela, Vila de Estrela, que é extinta, que foi subdividida entre Caxias e Magé. Então não existia Petrópolis, existia Freguesia de Jomirim, Vila de Estrela, Serra Baixo e Serra Acima. Essa Serra Acima seria Petrópolis, que foi emancipada, né? Esse é um outro assunto. Agora, o mais importante também, voltando ao assunto aqui do meu nobre amigo, nosso colega professor também, né, de História, ele começou a me levar e me falava, ó, aqui é o Porto da Estrela, aqui é a Casa dos Três Portos, aqui é a ruína tal, tal, tal. E isso foi sempre me instigando. Quando foi em 2013, a ex-esposa dele trabalhava na secretaria da FEUDUC, da faculdade. CP significa Centro de Preparação de Pós-Graduação, né? É o curso de pós-graduação Lato Sensu da FEUDUC. E ele falou assim, vem cá, você que gosta de pedalar comigo, você tá começando a gostar de história, isso foi em 2013, está começando a gostar de história local, eu sempre me interessei sobre história da nossa região, você quer fazer uma pós-graduação comigo, lá na FEUDUC? Quero, vamos fazer. Eu sei, André, que eu fiz a pós-graduação em 2013, 2014, peguei meu certificado, logicamente, Aham. e desde então não parei mais, né? Não leciono história por opção. Prefiro lecionar química, que para mim dá menos trabalho, né? Bom, como é que o cara está estudando história da Baixada, está pesquisando história da Baixada e fica dando aula de tabela periódica? Dá para entender É, uma coisa dessa? é. Mas a minha formação há mais de 20 anos é de ciências, né? De química e física, né? Química, física, biologia, enfim. Aham. Então, a história da Baixada, ela vem remontando mais precisamente de 2010 para cá, ou seja, há 10 anos que eu pesquiso a Baixada Fluminense, entendeu? E é interessante, né, essa questão da, vamos dizer assim, do extremo ao outro, na questão da disciplina, né? Parecem coisas tão distintas, mas que acabam que na trajetória acabam surgindo, né? Paixões, enfim, justamente uma caminhada muda toda uma circunstância, né? E você vai de um polo para o outro. E é interessante que a gente consegue perceber isso nas suas postagens, o carinho que você tem de fazer esses trabalhos de campo, que trazem bastante clareza, né? E aí eu digo novamente o que eu estava falando no início aqui, não sei se algumas pessoas não conseguiram adquirir. O intuito de tudo isso é fazer com que você tenha um olhar diferenciado para o espaço, né? Para a paisagem, para aquilo que se apresenta. Ah, isso não veio do nada, uma estátua aqui, um monumento ali, e a gente passa, né? Vê, não compreende o passado para a gente poder entender o que é hoje. Não ficar assim muito boiando no espaço, o que está acontecendo, e Até dar porque, valor André, às riquezas. até porque eu costumo falar o seguinte, né? Eu tento de forma modesta, logicamente, pesquisar a história da nossa Baixada Fluminense, mas assim, não com o olhar típico do historiador. Esse olhar que nós vemos, o historiador de sala de aula, o professor de história, né? Ó, Que é aquele professor totalmente que só leva para o lado da política, o professor politizado. Não, assim, eu tenho aquele olhar de arqueólogo. Então, assim, eu acho, na minha modesta visão, para você entender história, você tem que colocar a mão no vestígio. Né? Isso é uma cancha de arqueólogo. O arqueólogo ele tem que colocar a mão no vestígio, pegar nesse vestígio, dali ele contar essa história. A história documentada através do próprio documento em loco. Tanto é que, por exemplo, tem muito professor que chama de trabalho de campo. Eu prefiro chamar de pesquisa em campo. Entendeu? perfeito. Pesquisa em campo. Porque assim, eu não considero a pesquisa em campo que eu faço há mais de 10 anos um lazer. Muito pelo contrário, quando eu chego em casa, eu chego todo suado, todo sujo, entendeu? Eu posso passar do lado de uma cachoeira, eu não entro na cachoeira. Porque assim, o meu olhar é aquele olhar de arqueólogo. Eu quero observar se eu consigo encontrar um parafuso, um prego que seja, um tijolo da época, um pedaço de porcelana, entendeu? Então, assim, é a cancha do arqueólogo. Na minha formação de História da Baixada, eu tive arqueologia também. Então, por isso que eu tenho essa... E eu posso até ligar com a química também. Por exemplo, datação de carbono 14, a datação da idade de um fragmento, entendeu?
Então, assim, a gente tem esse olhar, a gente tem esse cuidado. Eu tomo muito cuidado, principalmente com as datações. Eu me preocupo muito com a chamada linha do tempo. O geógrafo também se preocupa com isso, principalmente quando trabalha com paleontologia e arqueologia, né? Você, quando vai falar de geologia, você tem que contar a história numa linha do tempo. Você tem que seguir, senão fica uma coisa meio misturada. Então, o que que acontece? O primeiro vestígio que eu pesquisei aqui na Baixada, por incrível que pareça, não foi em Caxias, foi em Magé. Foi em Uhum. Magé. Porque, assim, e outra coisa, tem historiador que não considera Magé Baixada Fluminense. Isso é um pecado, né? Nossa. Até porque sim, até porque Magé é a cidade mais antiga, uma das mais antigas do Brasil, né? Ela foi fundada no dia 9 de julho de 1565, Vila de Magepe. Magepe Uhum. significa feiticeiro, cacique pequeno. Magepe Mirim, cacique pequeno, feiticeiro pequeno, bruxo pequeno, pajé pequeno, lugar do pajé, daí vem Magé, entendeu? E tanto é que o que a gente observa hoje, se você pegar um mapa da Baixada Fluminense, o sentido de Baixada Fluminense é muito amplo. Você pode falar de Baixada Fluminense, por exemplo, a Baixada Estendida, que vai de Mangaratiba até Campos do Goytacazes, é toda a região litorânea do estado do Rio de Janeiro, ou então aquela Baixada Núcleo Central, que é Caxias, Nova Iguaçu, São João, Nilópolis, Mesquita, Japeri, né? Esse é Queimados, é o núcleo central. Só que Magé, eu considero Magé como uma das cidades mães da Baixada Fluminense, junto com Nova Iguaçu, né? São as duas mais antigas. Só que Magé é muito mais antigo, é 1565 contra Nova Iguaçu, que é 15 de janeiro de 1833. Uhum. A nossa cidade, que é Duque de Caxias, se emancipou de Nova Iguaçu em 31 de dezembro de 43. Né? Nós pertencíamos a Nova Iguaçu. Uma coisa que é importante falar, por que o nome de Nova Iguaçu é Nova Iguaçu? Existia uma Iguaçu velha anteriormente. Uhum. O centro de Nova Iguaçu hoje, lá na estação, né, de Nova Iguaçu, aquela região ali até 1891 era chamada de Machambomba. Não existia Machambomba. o termo Nova Machambomba. Já ouviu falar desse nome, né? Machambomba. Era a Trio estação Nacional de Nova ferroviária. Iguaçu. Isso. Era a estação ferroviária de Machambomba, que foi fundada em 1858 da Estrada de Ferro Dom Pedro II, central do Brasil, né? E em 1891, o centro a Vila de Iguaçu, que antigamente era chamada Vila. Vila era a cidade na época do Império, né? A Vila de Iguaçu, com dois S, ela foi transferida para Machambomba, da onde recebeu o nome de Nova Iguaçu, em detrimento da Iguaçu Velha. A Iguaçu Velha, atualmente, fica próxima ali de Vila de Cabo e Tinguá. Inclusive, tem vestígio lá da Torre Cineira, a Fazenda São Bernardino, que foi uma das únicas fazendas de café da Baixada Fluminense, porque quando se fala em café, todo o café era plantado na região do Vale do Paraíba, ali, Vassouras, Mendes, Diego Paulo de Fronten, Miguel Pereira, né? Então, o que que aconteceu? Existia uma fazenda de café ali na região de Iguaçu Velho, na região de Vila de Cabo, que justamente é a fazenda São Bernardino, mas não plantava só café lá, né? Era café, cana, principalmente laranja. A cidade de Nova Iguaçu já foi uma das maiores exportadoras de laranja do mundo. Isso no século XIX, né? Até meados do século XX, década de 30, era exportadora de laranja. Inclusive, rivalizava até com a Flórida, nos Estados Unidos, pelo É. posto principal de maior produtora de laranja do mundo, né? Alcileide, muito Interessante. obrigado aí pelas palmas que você está colocando. A Leide, Leide é a professora que trabalha comigo. Grande abraço, Leide. Tudo de bom para Um você. abraço para Leite. E, Leide, professora Leide. E o importante também, o André, falar que quando a gente fala assim, aí voltando à Vila de Iguaçu, ela surgiu, ela foi fundada como vila em 15 de janeiro de 1833, só que ela é habitada pelos colonos portugueses desde 1698, quando surgiu lá, né? Só tem uma torre cineira, que existiu uma igreja lá chamada Igreja Nossa Senhora da Piedade de Iguaçu, por causa do Aham. Rio Iguaçu, né? É, Caxias não sonhava nem existir. O que existia em Caxias, na verdade, era ali, o centro de Caxias era chamado de Meriti. Meriti com Y. Da onde vem o termo Meriti? Em 1565, um colono português chamado Brás Cubas, ele recebeu uma Sesmaria de Mendes Sá e Estácio de Sá, que foram os fundadores da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Ele recebeu uma doação de terras que via do rio
Beriti com B, não era com M não. Beriti significa rio de muitas palmeiras, até o rio Iguaçu, que era chamado Aguaçu, rio de muitas águas, né? Aguaçu. Então, o que que acontece? Quando se fala assim, recebeu um pedaço de terra, né? Quando se falava receber um pedaço de terra no século XVI, que é o que a gente está falando aqui, a gente está remontando lá atrás, não era um terreninho 15 por 30, era um terreno de duas léguas por 3 léguas, era aproximadamente assim, 2 quilômetros por 3 quilômetros. Então, assim, quando se falava assim, ó, fulano recebeu uma sesmaria, era até você, onde você conseguia enxergar mais um pouquinho. Era um vasto território, Terrenozinho. né? Era um vasto território. Então, por exemplo, a primeira sesmaria que deu origem à região, a primeira ocupação colonial portuguesa em Duque de Caxias foi na região do centro de Caxias, chamada Sesmaria de Brás Cubas. Ele deu o nome da região de Arraial de Meriti. Aquele rio ali entre Caxias e Vigário Geral, o rio Meriti, era chamado Rio Beriti. Ali começou a ocupação inicial portuguesa no século XVI, em 1566. Uma coisa importante também. Por que existe o Meriti? Por que hoje é São João de Meriti? É a mesma coisa? Não. O Arraial de Meriti, ele não surgiu em São João de Meriti, lá na Rua da Matriz. Nada disso. Sabe onde é ali, André, o Hotel Capri, na entrada da 25? Tem o retorno ali da 25, da Washington Luiz ali, Hotel Luxemburgo, Hotel Capri. Sei, na Aston Luiz, sei, sei. Onde tem o retorno que volta. Sim, na Washington Luiz ali. Isso, ali, Aham, ali perto do Parque Beira-Mar, Trevo das Missões ali. Né? Muito bem. aham, Naquela curva ali do Hotel Capri, aham, tem um pequeno outeiro, um pequeno morro, e lá em cima, a gente constatou, eu e alguns pesquisadores, isso foi em 2015, aham, tijolos queimados de adobe por dentro, tijolo queimado, né? Que é típico do século XIX, XVIII. aham, E eu tenho um mapa aqui, que é um mapa de 1757, que eu busquei na internet, um mapa aham, que mostra pela primeira vez aquela região ali descrita como Arraial de Meriti. Só que ali existiu uma igreja de taipa de pilão e sapê, uma igreja de barro amassado, né? Taipa de pilão e sapê, que durou muito pouco tempo, chamada Igreja de São João Batista de Trairaponga. Não existe nada disso mais. Existe assim, encontram ainda pedaços de porcelana em cima daquele outeiro da curva do Hotel Capri, né? Fragmentos de tijolos. Até porque aquela região atrás ali daqui do Hotel Capri, ali tinha Baía de Guanabara, né? aham. Toda aquela região foi aterrada. Por que o nome daquela região ali é Parque Beira-Mar? Porque o mar beirava naquela região. Não existe praia nenhuma ali, né? Isso foi tudo aterrado nos Tá anos errado. 60, anos 70. Então você tinha ali, desde o Três Marias, passando ali pelo Hospital Moacir do Carmo, o Parque Gráfico do Globo ali, na Austin Luiz ali, até o Trevo das Missões, você tinha uma praia ali chamada Praia da Chacainha. Quando alguém perguntar a você, Duque de Caxias já teve praia? Você pode afirmar, teve, até os anos Ah, com 60. certeza. Foi por ali que os colonos portugueses, principalmente Brás Cubas, adentrou o território da atual Duque de Caxias. Uma outra coisa a falar também sobre essa ocupação colonial, né? Que a Uhum, ocupação colonial aqui na Baixada, ela começou do litoral, da orla, da Baía de Guanabara para o interior. Por isso que, por exemplo, a ocupação ali foi em 1566 e a Vila de Iguaçu foi fundada só em 1833. Entendeu? Por quê? Porque o transporte principal naquela época era pelos rios. Não existia estrada, não existia ferrovia, nada disso ainda no século XVI. Né? Então, o que acontece? Os caminhos naturais eram os rios, e no século seguinte é que surgiram as estradas reais. É uma outra coisa que eu vou falar. O assunto hoje é longo, André. O assunto é é. longo. Então, o que acontece? Os colonizadores, os lusitanos que aqui chegaram, em primeiro lugar, eles não eram ainda cristãos. Eles eram judeus sefarditas. Né? A Uhum, maioria dos portugueses sobrenomes judeus tem sobrenome de animal. Aranha, coelho, entendeu? Quando você percebe que alguém tem um sobrenome de algum animal, esse sobrenome é um sobrenome judeu sefardita, só que de origem lusitana, uhum, a Península Ibérica, né? Então, o que acontece? Uma outra coisa que é importante falar. Eles vieram para cá justamente, não foram fugidos só veio presidiário, degradado, nada de, eu não concordo muito com isso, não, muito pelo contrário. uhum, Eles vieram para cá justamente para enriquecer. Enriquecer a partir de quê? A partir do plantio da cana-de-açúcar. Foi onde começou o ciclo do açúcar.
lá no século XVI ainda. Inclusive na nossa região aqui. Ali na região do São Bento, ali perto da Feduc, existia um imenso latifúndio ali, uma imensa sesmaria, uma grande produtora de cana-de-açúcar, que era a Sesmaria de São Bento de Iguaçu. Tem até uma capela colonial lá, a Capela dos Homens de Cor, né? Hum. Antigamente era chamada Capela Nossa Senhora do Rosário de São Bento. Está Aham. localizada ali atrás da Feduc. Tem uma capela colonial. Ah, mas ali não tem nem, só tem uma vala negra que passa ali. Tudo bem, porque o Rio Iguaçu ele foi retificado no século XIX. Sim. Você, quando passa ali pela rodovia Washington Luiz, você não vê assim Rio Iguaçu, você vê Canal Iguaçu. Por que é Hum. canal? Porque foi retificado. Se você reparar, o Rio Iguaçu é reto, é retificado. Ele não era retificado, ele era meandroso, todo sinuoso. Entendeu? Aí eu vou falar sobre as empresas, né, que durante o século XIX e início do século XX, elas fizeram de tudo para poder sanear a Baixada Fluminense, para poder dessecar, porque toda a Baixada Fluminense era um imenso pântano, um imenso brejo, e o objetivo principal era lotear toda a Baixada Fluminense, e por isso que no início do século XX que começaram a surgir os bairros da Baixada. Olha a viagem que eu estou fazendo aqui do século XVI já para o século XX. Pulando. Entendeu? É um leque de assunto para se falar. E É. tudo começou, eu comecei a falar de quê? A Capela de São João Batista de Tragaponga, lá no Hotel Capa. Aham. Entendeu? Uma outra coisa também que é André e telespectadores, né, que é importante falar. Gilberto, O núcleo central, eu estou falando especificamente de... Fala, pode falar. então, o que que acontece? É interessante a gente falar um pouco lá do passado geológico, já agora, porque, assim, eu Sim, costumo o seguinte, até mesmo quando a gente ensina geografia, eu falo, gente, vamos fazer uma anatomia do espaço, seguir a vamos pegar cronologia. né? Uhum. Porque para a gente poder entender um pouco do presente, porque muita coisa, ele fala de brejo, de relevo, de montanha. Então eu acho interessante a gente passar por essa parte, né? Justamente por conta dos eventos Uhum. tectônicos que ocorreram, toda a configuração daquela área Sim. de baixada por conta da acomodação das rochas, aquela área mais Bom, funda, alagada pelo mar e o escalonamento sim. dos Bom, maciços acabou rebaixando aquela área ali, e ali é um prolongamento dos relevos, né, que sai desde lá da Serra do Mar vindo para cá. E é bom, interessante a eu gente falar vou... e dar um novo olhar para as pessoas compreenderem até mesmo a questão do próprio trabalho da fundação da Baixada Fluminense, no Sopé, muito próximo aos maciços, que é muito parecido com Jacarepaguá. Jacarepaguá, o maciço da Pedra Branca com o da Tijuca. Você tem a estrada de Jacarepaguá e a estrada velha de Jacarepaguá, né? Que é justamente por conta desse alagadiço, desse brejo. Então eu queria que você falasse um pouquinho já dessa parte aí da geologia e depois a gente entra na questão da consolidação do espaço pelo homem. Colonização. Sim. Vamos lá, então eu vou remontar ao supercontinente de Gondwana. Andoana. Por quê? Há 150 milhões de anos, existiam dois supercontinentes, a Laurásia ao norte e a Gondwana ao sul. Tudo era Pangeia, na verdade. Né? E a Gondwana, por fragmentação, através dos movimentos orogenéticos e epirogenéticos, é que deu origem a essa fragmentação, essa falha geológica, a parte da América do Sul e parte da África. Tanto é que o encaixe do continente africano é perfeito com o lado oriental da América do Sul, a costa brasileira. Né? O encaixe é perfeito. A dorsal mesoatlântica, a dorsal do fundo do Oceano Atlântico, é um fragmento, é um dos indícios, é um dos vestígios de que ali existiu, na verdade, uma intensa atividade geológica há 150 milhões de anos. Só que essa fragmentação da Gondwana, ela atingiu em cheio a Baixada Fluminense. É bom lembrar que nós estamos aqui muito próximos ao Oceano Atlântico, onde surgiu essa falha, essa rachadura geológica. Né? E é importante dizer, por exemplo, que na Baixada Fluminense, a Baía de Guanabara, o recôncavo da Guanabara, ele estava situado justamente na borda dessa falha. Então, assim, é por isso que se fala muito do chamado vulcão de Nova Iguaçu, na Serra de Madureira. Porque, na verdade, não existia um vulcão, existia um cone vulcânico. Né? Cone, Existia um derramamento de lava basáltica. O basalto presente na Baixada Fluminense é o maior indício que existiu atividade vulcânica aqui na Baixada. Derrame de lava. Não
um vulcão propriamente dito, né? Por exemplo, ali na Serra de Madureira, limite entre Nova Iguaçu, centro de Nova Iguaçu, já com a Zona Oeste, aquela parte de Jericinó, você Aham. encontra, na verdade, ali, você encontra rochas basálticas, né? Rochas magmáticas em torno da cidade de Nova Iguaçu, até a região norte de Belfort Roxo também você pode encontrar. Esse estudo ele foi feito por um geólogo chamado Klein, né? No início dos anos 80, onde ele encontrou vestígios dessas rochas ali, mas não se pode afirmar que existia um vulcão em Nova Iguaçu. Pode-se afirmar que existiu atividade vulcânica. E isso fez com que o solo daquela região de Nova Iguaçu se tornasse muito fértil pela decomposição do basalto, né? Isso é uma matéria, enfim, com geografia e ciências, né? A gente fala essa mesma língua aí. Tipo de É, rochas, né? Então a gente. na verdade, é uma grande discussão, né, Gilberto, nessa questão dos próprios geólogos, na questão desse vulcão ali, porque a composição de rochas alcalinas, conforme você falou, ali na verdade é um cone, né? Anterior já foi devastada pelo processo de intemperismo, né? Inclusive acharam bombas vulcânicas ali, bombas piroclásticas, né? Que são expelidas por dentro Sim, do sim. vulcão. E justamente o que você falou, aquele cone que restou ali, né? Na Serra do Vulcão, que hoje tem até um shopping de Nova Iguaçu e tudo. Sim, sim, sim. Então, o que que acontece? Eu estou remontando a 150 milhões de anos, né? Atividade geológica intensa na nossa região. E o que que acontece? É a formação do Oceano Atlântico, a formação do Oceano Atlântico, né? E é importante salientar também, André e telespectadores, que toda essa região de vulcanismo, ela fez com que as rochas elas pudessem soerguer, um soerguimento de rochas, né? A partir do manto terrestre, pelo movimento das lavas piroclásticas, logicamente. E isso fez com que algumas regiões do Recôncavo da Guanabara sofressem um rebaixamento e outras um soerguimento. Então, assim, há mais ou menos, né, 40, 50, 60 milhões de anos, porque o nosso escudo cristalino brasileiro é muito antigo, não é tão recente como a Cordilheira dos Andes, né? O nosso embasamento cristalino é bem antigo, Muito é da antigo. era arqueozoica ainda, é muito antigo. Foi muito desgastado pela erosão, logicamente, no decorrer de milhões de anos. E isso deu origem ao chamado Rift da Guanabara. Ponto. O que seria esse Rift da Guanabara, a chamada Ria da Guanabara? Aproximadamente 50, 60 mil anos atrás, que já é bem recente na escala geológica, né? Não existia ainda a Baía de Guanabara, essa massa de água salgada que estamos observando, né? Existia um rio que deram o nome de Ria, os geólogos chamam de Ria, um canal central da Guanabara, muito profundo. O nível do mar, ele era muito abaixo do que é hoje, aproximadamente 100 metros abaixo do nível do mar. Por quê? Nós estávamos passando por uma era glacial. As eras glaciais, elas fazem que um planeta fique resfriado, né? Ele se resfrie, e isso faz com que as calotas polares aumentem o seu tamanho, diminuindo o nível da água, porque só resta o sal, né? Os mares eram rasos e salgados, mais do que hoje. E o planeta era mais frio também. O que faz com que existam as eras glaciais e interglaciais? Que hoje se fala muito em aquecimento global. Eu vou um pouco na contramão disso, né? Quem faz geologia vai um pouco na contramão. Por quê? Uhum. O aquecimento global é um processo que tem uma interferência humana? Sim, mas não apenas. É um processo natural. Existe um fenômeno que ocorre a cada 22 mil anos chamado precessão dos equinócios. O eixo da Terra ele tem um ângulo de aproximadamente 23 graus, 27 minutos. E ele fica rodando como se fosse um bambolê. Então, o que acontece? No decorrer, a cada translação ao redor do Sol, a cada 22 mil translações, o eixo da Terra, a inclinação da Terra, ela volta para zero e se inclina negativamente a 23 graus. Então, o que acontece? As eras glaciais, elas acontecem justamente quando o planeta se acha mais inclinado. Um polo fica mais frio do que o outro. A última glaciação intensa ocorreu no Polo Norte, né? No hemisfério norte. A chamada glaciação na região do escudo ali do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa. Então, quando se fala assim, o planeta congelou, não, o hemisfério norte congelou. Mas isso fez com que o nível dos oceanos diminuísse drasticamente.
É um processo natural. Então, aí, falar do termo geológico, né? A chamada transgressão e regressão marinha, que ocorreu também na Baía de Guanabara, a última que ocorreu foi há 20 mil anos. Então, assim, a última pequena era glacial há 20 mil anos, fez com que o planeta se resfriasse, né? O planeta era mais inclinado do que é hoje. Isso é um fator natural astronômico, não é um fator que dependeu do homem. O homem de Neandertal, ele não poluía. E mesmo assim ele passou por uma era glacial. E estamos finalizando uma era interglacial de aquecimento, e tudo indica que daqui a 4, 5 mil anos vamos entrar novamente numa era glacial e Ó, congelante, e no hemisfério sul. Né? Então, quando se fala em aquecimento global, eu sou muito reticente. O planeta vai congelar novamente. E por bilhões e bilhões de anos. É um processo natural. Você não pode conversar isso com um ambientalista, porque senão ele vai te bater. Mas você, é, quando conversa com um geólogo ou um geólogo, ele vai entender perfeitamente o que a gente está falando. É um ó, processo natural. processo Agora, é natural. importante também, André, que há 20 mil anos atrás, ou seja, a última pequena glaciação, não tão intensa como a de 50 mil anos, o nível do mar na Baía de Guanabara, e voltando para o recôncavo da Guanabara, ele Aham, diminuiu. Então a plataforma continental ficou um pouco mais exposta. Por exemplo, existiam pequenas lagoas a aproximadamente 30 quilômetros mar adentro. Né? Por quê? Porque o nível do mar diminuiu, a plataforma continental ficou mais comprida, mais larga. Né? Estamos passando nesse momento, hoje, 2020, por um aquecimento global? Sim, mas eu não considero apenas pela emissão de monóxido de carbono, não. Eu acho que é um fenômeno natural derivado da pressão do equinócio. O planeta ele está com uma inclinação quase que mínima. Então, o aquecimento em todas as partes é uma coisa natural. Isso faz com que as calotas polares derretam e aumentem o nível do oceano. Natural é, acontecer isso. é só um adentro nessa parte, e é justamente isso, que esse período interglacial, ele tem esse favorecimento, já que nós estamos saindo, né, desse outro período, a gente está num período em que está esquentando o mar, ou seja, o favorecimento até da expansão da humanidade, diferentemente do período de esfriamento, em que você tem a diminuição da humanidade, diversos Uhum. biomas, a própria Mata Atlântica começa a ficar exuberante justamente por conta dessa questão desse aquecimento que foi totalmente dizimada depois pelos Olha, por portugueses. exemplo, há 20 mil anos, essa região que a gente conhece aqui de Xerém, de Xinguá, a reserva biológica de Xinguá, aquilo ali era uma savana seca. Porque quando o Savana, clima do planeta esfria, o que acontece? Ele se torna mais seco, né? Se uhum, torna mais seco. Então, assim, não existia floresta amazônica há 20 mil anos atrás. Existia uma savana, uma estepe, né? Tudo isso é recente, é devido ao aquecimento. Então, por exemplo, as florestas úmidas, as florestas tropicais, elas vão diminuir a sua área? Certamente. Tendo interferência humana ou não, elas vão diminuir. Você só não uhum. pode falar isso para um ambientalista, porque ele vai falar que você é fascista, não pode falar nada disso. Tem que deixar. Você está utilizando um termo científico aqui, um termo técnico e comprovadamente aceito, né? É. E que é pouco divulgado. Eu, por E, exemplo, eu estudei isso em diversos livros. Por exemplo, eu estudei muito pelos livros do Elmo Amador, que foi um grande geólogo, né? Eu tenho os dois livros de Baixada Fluminense dele que ele fala sobre ele. Ele falava, né? Porque ele já faleceu. E ele fala sobre a pressão dos equinócios, ele fala sobre esse movimento, em que o eixo da Terra ele começa a ficar igual um peão, né? Rodopiando, inclinando, diminuindo a sua inclinação e aumentando, que é um processo natural a cada 22 mil anos. E, e voltando para a nossa região aqui, a gente já avançou alguns milhares de anos aí, Gilberto, aproximadamente. Sim, pode falar. Gilberto, só um adentro rapidinho, você falou do Elmo nessa questão. Agora você vê uma coisa com o seguinte: o pessoal que está assistindo a gente, o Elmo Amador foi um grande geógrafo, escreveu um livro muito Grande, interessante. brilhante. E o Gilberto está falando a questão ambiental, às vezes tem pessoas que possam estar, poxa, então vocês estão contra o meio ambiente. Não se trata disso. O Não, Elmo, forma o Elmo, alguma. Ama- o Elmo Amador, ele fez um trabalho extremamente científico, né, Sim, a partir dos sedimentos dali em torno da Baía de Guanabara,
ele falava que poderia até ver os tipos de agressões que eram feitos na Baía de Guanabara, justamente por conta desse estudo da sedimentologia. E o mais Sim. interessante é que a APA de Guapimirim, que tem hoje ali, ela foi criada pelo movimento ambientalista na década de 70. Então, não se Sim. trata de retirar as práticas ambientais ou não. Ao contrário, entendê-las que elas são importantes, conseguem permanecer os bancos genéticos, mas essa parte da Terra de esquentar, esfriar, isso às vezes para algumas pessoas parece um discurso capitalista, de que o homem Não, de não forma alguma. não, não, nós É um temos a discurso questão dos científico, né? microclimas que é diferenciado, que é um assunto bem, mas é importante a gente tocar nisso justamente para trazer. Pode continuar, por favor. Até porque, para você entender por que, que a Serra do Mar, a Serra de Petrópolis, a Serra dos Órgãos, ela se apresenta totalmente, de repente, saindo da Baixada Fluminense, ela fica escarpada, né? Quase que num ângulo reto, isso explica pelo rift de afundamento da Baía de Guanabara. Ou seja, são aspectos geológicos, né? Toda a nossa região aqui da Guanabara, a região da Baixada Fluminense, a Baixada Litorânea, ela sofreu um afundamento, entendeu? Um afundamento. Então, assim, isso foi um processo natural. A Terra ela vai se modificando no decorrer de milhares e milhões de anos. Beleza? E ela vai se modificar. Vai se Pode ser que daqui a milhões de anos se erga uma cadeia montanhosa aqui na Baixada Fluminense? Pode ser que sim. A gente não sabe de que modo o pessoal está curtindo aí. Eu estou lendo tudo. Então, Tem várias obrigado a todos vocês. participações, vários amigos. Quero mandar um Isso é abraço. muito legal. Dá para É, mas, mandar um abraço, mas porque ele sabe que assunto a gente tá aqui. usando termos Tá, técnicos aqui, né? aí Então, tá assistindo a gente, os amigos do Gilberto, meus amigos, Felipe Ferreira, Lagoa sim, Viva, minha grande mãe, abraço a todos vocês, né? assistindo, irmão, enfim. Não, é aquele negócio. É bom falar aqui que o nosso objetivo aqui era falar da história da Baixada, do século XVI para cá. Sim, Mas a geologia está tão no nosso sangue, a gente tem que falar tá. também. É importante, né, a gente conhecer o nosso espaço. Ela está no nosso sangue. Se deixar, a gente vai falar o dia todo disso. Então, Verdade. assim, só retornando para fechar essa parte aí, né? Aham. Eu nem cheguei no século XVI ainda, estou lá atrás ainda. Então, o que acontece? As transgressões, as regressões marinhas, fizeram com que se formassem os manguezais da região da Baixada Fluminense, porque o clima se tornou mais quente com o tempo, através da transgressão marinha, o aquecimento global daquela época, aproximadamente 15, 20 mil anos, fez com que as savanas da região da Baixada Fluminense se tornassem florestas úmidas, né? Por quê? Derretimento dos polos é um processo global, e isso fez com que nosso ambiente aqui também se modificasse, né? Um corpo de água fechado que começou a se formar. Por que, que a Baixada Fluminense ela começou? Por que, que a Baía de Guanabara começou a se formar? O rift, o Goiabem da Guanabara, Goiabem ou rift, né? São denominações semelhantes. A ria da Guanabara, ela ficava exposta, na verdade, aproximadamente 20, 30 mil anos atrás, quando o nível do mar recuou 30 quilômetros. Com o derretimento das geleiras, o último aquecimento global que ocorreu, né, aproximadamente 20 mil anos, né, quando começou o aquecimento global não começou de agora, de 30 anos para cá. Ele já vem há É. 20 mil anos, a gente está no final dele. Então, por isso que na região do hemisfério norte da Terra, os invernos são rigorosos, porque o planeta está começando a congelar novamente, né? Aí, retornando aqui, voltando ao nosso papo da Baixada, ao microecossistema, ao microambiente, né? Ó. Toda a nossa região há 20 mil anos, ela sofreu um aquecimento, logicamente planetário, que influenciou a nossa região, que faz parte. Isso fez com que o nível do oceano, justamente o Oceano Atlântico, o Atlântico Sul, na Baía de Guanabara, as águas começassem a adentrar cada vez mais e submerger essa ria. Então, o que acontece? Por isso que você vai ali no fundo da Baía de Guanabara, na região da Praia de Mauá, você pode andar aproximadamente 30, 40 metros adentro da Baía e a água vai na canela. Por quê? O nível do mar ali é raso. Enquanto que se você for ali embaixo da ponte de Niterói, a profundidade é quase 50 metros. É a ria central da Guanabara. Entre a ilha do Governador e a ilha de Paquetá, existe o canal profundo da Guanabara. Ou seja, é um vestígio arqueológico da antiga ria da Guanabara. Porque o que é hoje a Baía de Guanabara é uma ria submersa. É como se você pegasse, por exemplo, uma poça d'água e enchesse essa poça e extravasasse. Então você tem um alagado.
Mas, na verdade, o canal central ele está submerso ali. É mais ou menos isso. Então, por exemplo, daqui a milhares de anos, quando o, o clima do nosso planeta resfriar, o que vai acontecer fatalmente? O nível dos oceanos vão diminuir e fatalmente a Baía de Guanabara pode desaparecer e ficar novamente a Ria da Guanabara. Isso pode acontecer, sim. É um processo natural no decorrer de milhares de anos. E é interessante, Gilberto, você falou dessa questão da profundidade, é justamente esses sedimentos que acabam sendo trazidos por esses rios, né? Conforme você disse, desse sorrimento, da própria Serra do Mar, lá atrás, onde você tem o dedo de Deus, e todos esses Uhum, rios que antigamente eram um outro assunto, que já eram lagos lá da área do Vale do Paraíba, e depois que esse uhum. escalonamento tiveram que vir para a Baía de Guanabara, e acabaram, hoje em dia, tendo diversos tipos de rios, sem falar os que vêm dos outros maciços daqui do Rio de Janeiro, Jericinó-Mendanha e da própria Tijuca, levam sedimentos para a Baía de Guanabara e a gente tem um processo de assoreamento que atrapalha até mesmo o trânsito dos navios, né? Ali na ilha de Cotunduba, ali na entrada da Bahia, a profundidade ela está muito baixa nesse ponto, né? Atrapalhando até mesmo a questão do trânsito, do aportamento dos navios ali. Quer dizer, justamente o que você está falando. E mais próximo ali ao fundo da Baía de Guanabara, você tem um processo bem maior de sedimentação, né? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Aí, andando bem na linha do tempo agora, entre 1890 e 1930. Esse período aí, finalzinho do século XIX e início do século XX. Você falou do assoreamento da Bahia. Ele se intensificou nessa época, mais do que hoje. Como assim? Em 1890, ocorreu o primeiro grande saneamento da região da Baixada da Guanabara. Né? O que foi esse saneamento que era pensado naquela... Os engenheiros pensaram no século XIX? Retificar rio. Porque ao retificar um rio meandroso, o que acontece? Você aumenta a velocidade da água. Isso faz com que a região, toda a região, o vale dos rios, ele se desseque de forma mais rápida. É. O que foi acertado aí é que realmente dessecou. Porque, por exemplo, existiam muitos pântanos, mais do que hoje na Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense não era tão habitável como é hoje. Né? Então, o que acontece? O que ocorreu de negativo com essa retificação dos rios, que se tornaram canais retificados, é que, com o aumento da velocidade da água, isso faz com que os sedimentos sejam transportados de forma mais violenta para dentro da Bahia. Então, é por isso que você vê banco de lama na Baía de Guanabara. Essa lama é oriunda do interior da Baixada Fluminense. Tá? Então, a argila vermelha, as barreiras vermelhas, elas foram sedimentadas porque, por exemplo, se você fizer uma calha meandrosa no quintal e começar a chover, você vê que não tem tanta velocidade se você fizer uma calha retificada. A velocidade de escoamento é muito maior. Em compensação, o que vai ficar de detrito na ponta dessa calha retificada é muito maior do que o meandro. Porque quando você tem, por exemplo, argila, sedimentos, né, sólidos, que percorrem meandros, eles ficam em cada meandro, acumulando. Eles começam a acumular em cada meandro. Isso faz com que quase nenhum tipo de sedimento alcance o corpo d'água maior. Uhum. Então, assim, um dos problemas da retificação dos rios que ocorreram na Baixada Fluminense, Rio Meriti, Rio Iguaçu, Rio Sarapuí, Rio Majepe, Rio Omirim, Rio Estrela, todos os rios da Baixada foram retificados, pelo menos no baixo curso, assim, 3, 4 quilômetros até a Bahia. Por isso que você, por exemplo, você vai no Rio Sarapuí, que lá nasce lá na zona oeste do Rio de Janeiro, em Bangu, ele é meandroso ainda, ele é bem estreito, coisa e tal. Passa Quando aqui chega perto ali de casa, Tarapuí. Sarapuí. Quando chega ali, mais ou menos ali em São João de Meriti, em Vila dos Teles, para cá, ele já é retificado. Então, ele deixa de ter o nome de Rio Sarapuí, passa a ser um canal Sarapuí. Porque todo aquele rio, por exemplo, o curso, eu até pesquisei isso há 2 anos atrás, eu tenho um mapa, eu fiz uma sobreposição do Google Earth, né, via satélite com mapa. Então, eu descobri, por exemplo, o leito natural original do rio Sarapuí e do Rio Iguaçu, que não tem nada a ver com os canais retificados. Né? Eles foram soterrados.
Então, por exemplo, quando os colonos eles adentraram a nossa região em 1566, eles não vieram pelo canal retificado que você vê ali na rodovia. Eles Uhum. vieram por rios que não existem mais. Então, Exatamente. por exemplo, eu já escutei gente falar assim, então eu vou mergulhar naquele rio para ver se eu acho baú de ouro. Você não vai encontrar nada aí, meu filho. Você vai encontrar, de repente, esqueletos de trabalhador que morreu aí, coisa e tal. É, Você não vai encontrar isso. é. Entendeu? Então, assim, é bom salientar que o espaço geográfico hoje da Baixada Fluminense é totalmente diferente do que era 100 anos atrás. E exatamente é o que a gente estava falando, a questão de você olhar para o espaço e ver essa diferenciação, né? É interessante, a gente tem dois lados aí no que diz respeito a isso. Um lado da própria Baía de Guanabara, né, da abundância de recursos, justamente por conta desses sedimentos que vêm, encontro também dos nutrientes desses Hum. sedimentos, os nutrientes também da Baía de Guanabara, e você tem aquela abundância de caranguejos, né, que fez com que os próprios índios se instalassem ali, né? São proteínas muito grandes. E a própria construção do espaço, né? Em que você vai até poder falar melhor a questão de que tudo ali era feito através dos rios, não existiam estradas, eram áreas extremamente alagadas em que tinha que fazer o processo de retilinização dos rios. Você retira os meandros, tira totalmente. Eu já até fiz um vídeo acerca disso. Você aumenta a velocidade. E aí, hoje em dia, a gente que mora em área Sim. urbana sofre muito. Aquele rio que viria de uma forma mais branda, ele vem mais forte. E as pessoas perguntam: meu Deus, por que que aqui enche? Na verdade, essas áreas de baixada são áreas alagáveis, né? Áreas de planície de Inclusive, inundação. Com o tempo, inclusive, pequenos sem vão cortar ocupar. você, a retificação do rio, ela pode escoar a água com uma velocidade maior, mas pode provocar um enchente com uma velocidade maior também. Por exemplo, maré alta. Então, a água, quando vem da Baía de Guanabara, aquela maré de lua cheia, o que que acontece? A água ela entra pelos rios de uma força muito maior. Isso faz com que, por exemplo, em época de chuva, você passa ali no Rio Iguaçu, vê aquele nível, aquele rio monstruoso, porque a velocidade de entrada de água também é tão grande como a velocidade de saída. Uma coisa que é importante falar também, né, que a gente está falando aqui, por exemplo, sambaqui. Sambaqui. Vamos falar dos nativos tupinambás agora. Né? O que, que viria a ser um sambaqui? Agora eu estou falando de 8 mil anos antes do presente. Já estou andando no tempo. Aí, perdão, andando no tempo. Existiam tribos tupinambás aqui na região, em todo o estado do Rio de Janeiro, coisa e tal, mas aqui na Baixada Fluminense, na região do Duque de Caxias, Magé, Nova Iguaçu, existia uma tribo chamada Jacutinga, ou Jacutingá. Né? Os jacutingas, eles recebiam esse nome porque eles usavam penas brancas de uma ave, um pássaro chamado jacutinga, e os portugueses e os franceses de Villagaion, que também chegaram na Baía de Guanabara, não ficaram apenas lá na ilha de Villagaion, como muita gente pensa, né? Os franceses eles ocuparam toda a região do Recôncavo também. Por isso que essas marias foram doadas pelos portugueses, de forma uma ocupação definitiva da nossa região para evitar uma nova invasão francesa. Né? Eu vou falar daqui a pouco. Então, o que, que acontece? Os nativos que viviam na nossa região, eles viviam num sistema de semi-nomadismo. Semi. Por quê? Eles já tinham habitações fixas, só que eles, por exemplo, os restos alimentares, eles sempre colocavam num único ponto. Restos de conchas, porque eles pescavam bastante, se alimentavam de ostras, né? Lembre-se que é bom salientar que há 8 mil anos atrás, o nível do mar era um pouco maior do que é hoje ainda. Então, nós estávamos vivendo uma chamada transgressão holocênica, né, no Holoceno Superior. Então, o que, que acontece? Quando você passa ali na rodovia Washington Luiz, você vê aquele descampado próximo da Reduc, plano. Tudo aquilo ali era tomado pelas águas da Baía de Guanabara, há 8 mil anos atrás. Então, ali não era habitável. Ali era um imenso alagado já de água salobra, né? O manguezal era muito maior do que é hoje. E a orla da Baía de Guanabara ia até a região ali atrás do São Bento, onde passa a estrada de ferro Leopoldina, antiga ali, a linha férrea. E ali existia uma tribo de jacutingas, né? De tupinambás. Foi encontrado ali, pelos professores e alunos da FEDUC, um sambaqui chamado Sambaqui de São Bento. Não sei se você já ouviu falar. Tem um sambaqui ali, Uhum. que é um grande monte, né? Repleto de argila e conchas que foram jogadas ali.
E os tupinambás também eles tinham o hábito de enterrar os seus mortos no sambaqui, geralmente em posição fetal, né? Pelo que eu sei, aqui em Caxias, eu tenho conhecimento de dois sambaquis. O sambaqui do São Bento, de 8.000 anos antes do presente, e o sambaqui do Iguaçu, que é próximo ali da fábrica de gelo da Cidade dos Meninos, entre o lote 15 e o Pilar ali. Ali tem um outro sambaqui também. Em Magé tem dezenas de sambaqui, só que em Magé eu não fiz essa pesquisa ainda. Eu sei de um sambaqui perto da Praia da Piedade, onde surgiu a Vila de Magé, né? Então, o que acontece? Há 500 anos, aí eu estou andando na linha do tempo, há 500 anos, o nível da orla da Baía de Guanabara já era próximo do que é o atual, logicamente era um pouco abaixo do que é hoje, né? Está ocorrendo uma segunda transgressão marinha, finalzinho do aquecimento, né, que a gente está passando aí, e, e os colonos lusitanos, quando aqui chegaram, eles encontraram uma mata exuberante, praias de água limpa, areia fina, e o Aham, manguezal ele não era tão cheio de argila e sedimentos como é hoje. aham. Existia uma capa vegetal em cima do manguezal, protegendo, né, que é um berçário de animais aquáticos, né, animais de rios e do mar também, né, caranguejo, enfim. Mas o que acontece? Quando os colonos portugueses receberam essas Seis Marias por meio de Sá, em 1566, aqui na região do Recôncavo da Guanabara, que deu origem à Vila de Magepe, deu origem a Meriti, deu origem ali à freguesia do Pilar, né? Eles tinham preferências pelos rios. Por quê? Porque antigamente a estrada natural era a estrada fluvial, era a navegação. Barcaças de fundo chato, né? Então, assim, a primeira coisa que eles vieram fazer nessa região, em primeiro lugar, ocupar. Vamos ocupar para a colônia, para a coroa portuguesa, para impedir uma nova invasão francesa, né? Isso no século XVI. Então, ocupando, a gente evita que um novo invasor venha aqui e tome tudo que é nosso. Nós pertencíamos a Portugal nessa época, né? Uhum. Isso é um fato. Até 1822 nós pertencemos a Portugal. E esses lusitanos sefarditas que para cá vieram, eles vieram justamente para colonizar e plantar cana-de-açúcar, o chamado bel bíblico dos judeus, né? E eles vieram justamente para enriquecer um trabalho árduo, porque a vegetação era hostil, o clima tropical na qual eles não estavam acostumados. Não vou falar sobre a escravização, que isso aí todo mundo sabe que ocorreu, era a dinâmica da época. É claro que você vai imaginar o século XVI não com a cabeça do século XXI, porque você não vai entender aquela dinâmica daquela época. Eles tinham a dinâmica deles, né? Que hoje é uma coisa bizarra, tudo bem, ok, mas... E a Baixada Fluminense ela foi uma grande produtora de açúcar do Brasil colônia no século XVI. Porque só se fala do açúcar que foi produzido em Pernambuco pelos holandeses, né? Não, a Baixada Fluminense produziu muito açúcar também. E essa produção de açúcar, ela começou a se declinar a partir do momento que se descobriu ouro em Minas Gerais. Isso foi no início do final do século XVII, início do século XVIII, o ciclo da mineração. A capital da colônia, por causa disso, foi transferido de Salvador para o Rio de Janeiro. A capital do Brasil, colônia, era Salvador. Então, no finalzinho do século XVIII, foi transferido para o Rio de Janeiro pela proximidade com o Planalto Mineiro, com as lavras auríferas, né? E é importante salientar, na Baixada Fluminense, que as estradas reais, os caminhos do ouro, os caminhos coloniais, eles percorreram também pelo menos 3 cidades da Baixada Fluminense. Foi Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Magé. Então, assim, isso no ano de 1699, um, um bandeirante chamado Garcia Rodrigues Paz, filho de um outro bandeirante ilustre, que foi Fernão Dias Paz Leme, ele abriu uma picada do interior do Planalto Mineiro, das Minas do Ouro, o mais próximo possível da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1699.
Ele gastou 5 anos para abrir essa picada, porque não existia estrada, era um caminho sinuoso no meio da mata, né? Com o auxílio de índios e de negros, logicamente. E ele não sabia exatamente em que ponto ele ia chegar próximo à cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Esse foi o chamado Caminho Novo do Pilar do Iguaçu, ou o Caminho de Garcia Paz. Que, assim, é um orgulho, né, falar que ele passa uma das primeiras estradas reais do nosso país, passa em Duque de Caxias. Em Duque de Caxias, o Caminho do Pilar, chama Caminho Novo, o Caminho Novo do Pilar, a Estrada Real do Pilar, vinha de Partido Alferes, entrava em Miguel Pereira e adentrava ali pela serra mais hostil da Serra do Couto, Xerém, descia toda aquela região da represa do Galrão ali, do lado do Parque Nadante, da antiga FNM, Aham. né? E ia para o Capivari, alcançava a Igreja do Pilar. Da Igreja do Pilar, o ouro proveniente de Minas Gerais era embarcado pelo Rio Pilar, que antigamente era chamado Rio Marobaí, alcançava o Rio Iguaçu, que não era retificado ainda, Baía de Guanabara até o Cais dos Mineiros, que é a atual Praça 15. E dali para Portugal, logicamente. Era derretido na casa de fundição, ok. Mas o mais importante é que todo o ouro entre 1699 até 1723, quando foi aberta a variante do Caminho Novo, o Caminho do Iomirim, ali em Magé, o ouro ele desceu por Duque de Caxias. Ele era embarcado na Igreja do Pilar em direção à Praça 15. A maior prova disso é que a própria Igreja do Pilar surgiu na época do ciclo da mineração, que é uma igreja tetracentenária. Ela começou a ser construída em 1612. Não sei se você sabe, mas a Igreja do Pilar, a origem da freguesia do Pilar não começou no Pilar, começou no Cangula, ali perto de Saracuruna. Uma capela de taipa de pilão chamada Nossa Senhora das Neves, em 1612, que foi Ó, transferida naquela região do Pilar em 1696. Os altares da Igreja do Pilar ainda são folheados a ouro, tinta de ouro em pó, verniz a ouro em pó, né? Ela está atualmente em obras de restauração pelo IFAM, eu acredito até que pela Prefeitura do Duque de Caxias também. Eu me lembro que em 86, uma empresa de televisão muito conhecida, né, que ela recebeu um patrocínio da Fundação Roberto Marinho, não preciso falar qual é a empresa, ela fez uma grande obra ali na Igreja do Pilar, ela restaurou a Igreja do Pilar toda, né? Isso foi em ó, 86. Eu morava no Pilar, eu tinha 10 anos, eu me lembro disso. Aquele uhum. M lá, ó, Fundação Roberto Marinho, mas eu era criança, não entendia muita coisa ainda. E está tendo uma obra de restauro pelo IFAM agora. Que bom, né? Que a gente tem que preservar o nosso patrimônio histórico, né? Mas, por exemplo, voltando aos caminhos do ouro, pelo fato da Serra do Couto, a Serra dos Órgãos, do lado de Xerém, ser mais alta, por incrível que pareça, do que Petrópolis, então foi aberta uma nova variante do Porto da Estrela, que fica lá na beira do Rio Mirim, no atual Parque Estrela, né? Tem as ruínas do Porto, eu até publiquei no meu Facebook as postagens. O Porto da Estrela, a Casa das Três Portas, a Igreja Nossa Senhora dos Mares, construída por Simão Botelho em 1650. Então surgiu a freguesia de Umirim. Não existia a Vila de Estrela ainda. Freguesia de Anhumirim ou Iomirim, entre Duque de Caxias e Magé, que não existia nada disso naquela época. Era Iomirim. Serra acima, serra abaixo. Então pensou-se, né, através de um sesmeiro, dono de Suruí, chamado Bernardo Soares de Proença, abrir uma nova picada que chegasse a Minas Gerais por subir na serra por um caminho menos íngreme, mais suave. O que, o que facilitou, por exemplo, com que as mercadorias, os alimentos chegassem em Minas Gerais, o ouro fosse escoado a partir de 1723 por uma rota mais simples, mais curta e mais rápida, porque gastava-se mais tempo para subir e descer a serra por Xerém, por Partido Alferes, do que todo o trajeto até Minas Gerais. Né? O caminho era muito íngreme. Não sei se você sabe, mas pelo caminho do Pilar, as mulas carregadas de ouro, elas rolavam ribanceira abaixo, homens morriam. Caminho muito íngreme mesmo. Inclusive, eu vou até falar para você aqui que o meu sonho é chegar até Partido Alferes e subir no caminho do Pilar. Isso é loucura. Eu Nos sei. últimos 100 anos, nos últimos 100 anos, ninguém subiu esse caminho mais. Ou seja, ele está totalmente fechado. Mas eu tenho ele delimitado já. De Xerém até Pátio do Alferes, eu sei como chegar. Eu não Tem sei vários como.
Tem vários Sim, relatos logicamente. de pessoas que morreram nesse caminho aí, por causa. Agora é interessante você falando desse caminho do Proença, que foi até feito com pedras de pé de moleque, né? Sim, A calçamento. ela entra justamente mais uma vez nessa situação. Ele encontra um caminho melhor justamente no plano de fratura daquelas rochas ali, onde houve uma erosão, e aí você Ali consegue em Vila Mirim, um caminho Petrópolis. bem mais rápido que o caminho de Paraty, né? Que demorava acho que 14, 15 dias, e agora você Caminho de faz. Paraty, 99 dias, chamado Caminho dos Guaianazes. O Caminho de Meu Deus. Paraty, ele foi a primeira estrada real, foi o caminho velho de Paraty. Inclusive, o Caminho de Paraty, ele foi uma picada indígena aproveitada pelos portugueses em 1672. Foi a primeira tentativa que houve, né, dos bandeirantes paulistas para poder catar esse ouro que vinha de Minas Gerais, de Goiás, de Mato Grosso, enfim, escoar até a cidade do Rio de Janeiro. Só que não vinha diretamente atravessando a Serra dos Órgãos. Não Aham. se tinha esse conhecimento ainda. Era um paredão indefassável. Então, o que acontece? O caminho de Paraty, ele descia ali por São Paulo, ali por Cunha, Taubaté, a garganta do Cunha, garganta do Embaú, alcançava Paraty, que é a região sul fluminense, e dali esse ouro era embarcado pela Baía de Sepitiba até a Zona Oeste. Tanto é que lá na Zona Oeste, né, eu tenho um amigo meu que é pesquisador de Zona Oeste chamado Adinalzi. Adinalzi, um grande abraço para você aí. O caminho da Zona Oeste, na verdade, é uma continuação, o caminho de Santa Cruz é uma continuação da primeira estrada real da nossa nação, que Sim. atravessa toda a Zona Oeste do Rio de Janeiro até o Cais dos Mineiros. Então, o caminho do Pilar foi uma tentativa de poder reduzir o tempo de descida desse ouro de Minas Gerais. Só que o caminho era muito íngreme. Tanto é que o caminho do Pilar ele foi finalizado até a Igreja do Pilar em 1704, e Aham. 20 anos depois, em 1724, foi aberta a variante do caminho do Pilar, que é o caminho do Proença. Só que é uma coisa interessante também a falar aqui, né? O Instituto Estrada Real é um instituto que, assim, é voltado para o turismo, né? Eu entendo. Aham. Ele colocou marcos da Estrada Real no caminho de Paraty, que foi o primeiro, e colocou marcos indicativos da Estrada Real no caminho do Proença, que é o terceiro. Aí vem a minha pergunta: e o caminho do Pilar, que foi o segundo? É. Poderia ter um marco da Estrada Real, pelo menos ali na Igreja do Pilar, ou em Xerém, ou em Partido Alferes, ou ali, aqui em Capivari, entre Pilar e Xerém, o bairro Capivari. Aham. Não sei se você já ouviu falar, o pessoal de Caxias já ouviu falar. Existe uma estrada aqui chamada Estrada Velha do Pilar, no Capivari. Por que o termo é Estrada Velha? Porque ali passava o caminho novo do Pilar. Só que está todo Uhum. asfaltado, não tem nada que indique isso. Eu sei porque eu pesquisei através de mapas. Né? A Aham. Estrada Real passa perto da minha casa aqui. E muita gente não sabe. Em Nova Iguaçu, aí saindo já do ciclo do ouro e entrando no ciclo do café, que foi a terceira riqueza da nossa nação, eu passei pelo açúcar, passei pelo ouro e estou no café agora. Início do século XIX, né? Surgiu a Vila de Iguaçu. A Vila de Iguaçu ela surgiu pela necessidade de escoamento do café. O Pilar surgiu pelo ouro, Iguaçu surgiu pelo café, né? Então a Vila de Iguaçu ela surgiu ali na beira do Rio Iguaçu, onde é atualmente a Vila de Cava, aquela região Vila de Cava, Tinguá, né? Uhum. E existia também uma estrada calçada com pé de moleque chamada Estrada do Comércio. Trechos Aham. desse pavimento ainda existe ali subindo a região de Tinguá. Eu não sei se você sabe, alguns telespectadores sabem. Aham. No cume, quase próximo a Miguel Pereira, entre Nova Iguaçu e Miguel Pereira, ali por Tinguá, quase que surgiu, né, o que seria uma terceira cidade imperial, além de Petrópolis e Teresópolis. Iria surgir Isabelópolis, em homenagem à princesa Isabel. Não Não sabia. sabia. Sabe o que... Não, as ruínas estão lá. Sabe onde é que ficaria Isabelópolis? Ah, Nos vestígios chamados, uma região chamada Santana das Palmeiras. Lá na olha. reserva biológica de Xinguá. O acesso é fechado. Não se tem acesso lá. Tá? Aham. Aqui para o meu telefone descarregar. Continuando falando. Vamos lá. A peteca não Eu, pode cair. Aqui é improvisado. eu tenho que até ver o meu Agora, o mais depois. Eu botei para agora, o carregar. mais importante, né?
Eu já botei para carregar aqui, tá meio de lado aqui, porque eu apoiei o celular, mas a É, coisa, você nem que vai seja de ficar. cabeça para baixo, a gente vai continuar. Aham. E outra coisa, ganhava essa live e publica lá. Isso aí, ó, é uma aula. Tá gravado. Quando terminar que vai estar gravado. Show, vou jogar no meu canal do YouTube também. A gente vai prestigiar isso aí. Isso aí. Vou usar nas minhas aulas. Show. Agora, o mais importante também, o caminho, a estrada do comércio, o caminho do Tinguá, foi um caminho que foi aberto do Vale do Paraíba Fluminense, ali por Miguel Pereira, Arcádia, né? São Sebastião dos Ferreiros, até a Vila de Iguaçu. Ali na Vila de Iguaçu, que é a região de Vila de Cava, Iguaçu Velho, existiam 5 portos para escoamento de café e de passageiros. Todo mundo só fala do Porto Iguaçu, que fica lá na região de Iguaçu Velho, perto da Torre Cineira, perto do cemitério dos Escaial, do cemitério de Iguaçu. Existiam 2 cemitérios, dos ricos e dos pobres. Né? O dos ricos está desativado, o dos pobres está ativo ainda. Esse é um outro assunto. Ó, Agora, o mais importante é que a Vila de Iguaçu ela surgiu como entreposto de escoamento do café do Vale do Paraíba. O café do Vale do Paraíba era escoado por Iguaçu Velho, até o Rio de Janeiro. Né? E os outros portos que são menos conhecidos, né, na região da Vila de Iguaçu, você tinha ali o Porto da Cebola, Porto dos Saveiros, Tronco da Maré, Porto do Viana, Porto do Soares e Melo e Porto do Pinto. Esses portos eles estão muito próximos do que era o antigo leito do Rio Iguaçu, porque até ali que foi retificado. Tá? Então, aquele porto que as pessoas chamam Porto Iguaçu, eu chamo de Antigo Porto. Porque nem era o porto principal da Vila de Iguaçu. ó, Sabe qual é o porto que eu estou falando ali que é o mais conhecido, né? Porto aham. da Vila de Iguaçu. Pois é. Ele não era o porto principal da Vila de Iguaçu. O porto principal era o porto dos passageiros, que é um porto que atualmente está semi-soterrado, né? Quem pesquisou muito essa região foi o professor Ney Alberto, em vida, né? Que Deus o tenha. E outros pesquisadores também que estão inseridos naquela região de Iguaçu, né? Que fazem um trabalho brilhante de pesquisa de patrimônio da cidade de Nova Iguaçu. Mas, por exemplo, existem portos que estão soterrados e semi-soterrados longe do canal Iguaçu retificado, na beira do Rio Iguaçu, que foi soterrado. Né? Que todo o café do Vale do Paraíba era escoado. Aí presta bem atenção no que eu vou falar agora. Eu estou falando numa época pré-ferroviária. Estou falando de 1813, 1815, 1820. No ano de 1854, ocorreu talvez a mudança mais drástica nos transportes pela Baixada Fluminense, a chegada da ferrovia. 30 de abril de 1854, foi inaugurada a primeira ferrovia do Brasil, Estrada de Ferro Mauá. Ó, Ireneu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, um dos maiores brasileiros que a nossa nação já teve. Um homem à frente do seu tempo. Tenho orgulho de falar dele. Assisti o mudou. filme dele diversas vezes, tem o livro dele do Caldeira, quer dizer, mas o mais importante que a ferrovia, a estrada de ferro Mauá, ela chegou na Baixada. Por que ela chegou na antiga Vila de Estrela? Aquilo ali não era Magé ainda, foi fragmentado só em 1891, que a metade foi para Duque de Caxias, antiga Iguaçu, e a metade para Magé, né, que já existia. Magé foi fundada em 1565. Então, o que acontece? A estrada de ferro Mauá, ela chegou na Vila de Estrela, ali de Guia de Pacobaíba, que é a praia de Mauá, até a raiz da serra, que é Vila Inhomirim, subindo Petrópolis. Para quê? Para justamente escoar o café do Vale do Paraíba, que chegava carroçável até Petrópolis, a região ali de Vila Inhomirim, Fragoso, para descer de trem até a Baía de Guanabara. Aham. E dali, por barcos a vapor, até o Cais dos Mineiros. Então, por exemplo, a Estrada de Ferro Mauá, ela chegou com o primeiro objetivo, não foi transporte de passageiro, foi transportar carga, café. Cartas. Tanto é que em 1858, 4 anos depois da Estrada de Ferro Mauá, Dom Pedro II fundou a Estrada de Ferro Dom Pedro II, atual Central do Brasil. Né? Central. A estação Dom Pedro II, a Estrada de Ferro Central do Brasil,
que começa justamente. O ponto inicial era o Campo de Santana, não era onde é a central do Brasil hoje. Né? Existiam apenas 5 estações, que eram Estação da Corte, que é a central, tinha a Estação de São Cristóvão, que não existe mais, tinha do Engenho Novo, tinha de Cascadura, tinha de Machambombo, que era Nova Iguaçu, que é a original, e tinha a Estação do Caramujo. Sabe onde que era a Estação do Caramujo? Japeri, que era a estação terminal, Belém, estação de Belém, Belém, Japeri, né? né? Belém. E por quê? Porque dali de Japeri já é próximo já do Vale do Médio Paraíba Fluminense. Ali já existia fazendas de café que descia de Vassouras, Valença. Então, por exemplo, a ferrovia chegou na Baixada Fluminense, ela cortou a Baixada Fluminense e ela chegou na província do Rio de Janeiro com o objetivo principal de transporte de café, porque era a riqueza do Brasil no século XIX. Você pega a bandeira imperial, você tem um ramo de fumo e um ramo de café. Uhum. Eram as commodities da época. Né? Então a gente tem que tentar entender, não é com a mentalidade do século XXI, é com a mentalidade do século XIX. Era a dinâmica daquela época. A ferrovia ela chegou aqui graças à Revolução Industrial, que o Mauá trouxe para cá. Né? Ele foi à Inglaterra, não foi em vão, ele foi para ter conhecimentos técnicos mesmo. Uhum. Eu costumo falar que Mauá era um brasileiro, mas com a mentalidade de inglês. Né? Ele realmente ele foi o primeiro que quis industrializar a nossa nação. E tudo começando pela região do Rio de Janeiro, que era a capital do Império. Né? Nada mais compreensível do que isso. Muito bem, já estou no século XIX, falando de ferrovia. Aí é uma visão até controversa que eu tenho, né? O que eu vou falar agora. A partir da década de 50, tem gente que fala que foi a partir da década de 60. Eu acho que foi antes. A partir da década de 50, as ferrovias, a malha ferroviária começou a diminuir drasticamente. Tudo por um motivo: a chegada da indústria automobilística no Brasil. Né? Apesar que desde a década de 10, década de 20, né, já se falava que governar era abrir estradas. A primeira estrada de rodagem, especificamente para automóveis, que cortou a Baixada Fluminense, foi a Avenida Automóvel Clube, a Estrada Rio-Petrópolis. Tá? Quando se fala em Estrada Rio-Petrópolis, a gente está falando de uma estrada que foi financiada pela Automóvel Clube do Brasil. Isso foi em 1926 que ela foi inaugurada. Tá? E outra coisa que é importante falar, E a logo depois estrada foi a atual, da Brasil, né? vou chegar lá. A Avenida Brasil já é década de 40 e 50. Eu É, estou falando da primeira estrada Rio-Petrópolis, que não aham, foi nem a antiga Presidente Kennedy aqui em Caxias. é. Então, olha só, a Automóvel Clube, a primeira estrada Rio-Petrópolis, ela foi inaugurada em 1926. Ela vinha da região de Irajá e Pavuna, adentrava São João de Meriti por Vila dos Teles. Ali você tem a Automóvel Clube. Chegava ali atualmente onde é as Três Setas em Belford Roxo. De Belford Roxo, você assim, seguindo o itinerário da Automóvel Clube original. Você pega ali trecho da Joaquim da Costa Lima até o lote 15. E dali você pega um trecho do que é a Avenida Governador Leonel de Moura Brizola. Eu chamo de Presidente Kennedy ainda, né? Como é mais conhecida em Caxias. Então você pegava a Presidente Kennedy dali, do lote 15, passando pelo Pilar, até trecho do que é a nova Rio Petrópolis, a Lote Luiz, até Santa Cruz da Serra. Em Santa Cruz da Serra, vira para a direita e continua o segundo trecho da Avenida Automóvel Clube, passando por Santa Cruz da Serra, Imbari, Piabetá, Fragoso, Vila Ilhomirim, o zigue-zague da Serra Velha, que é a Estrada Normal da Estrela, até a Rua Tereza em Petrópolis. Tá? Então, assim, a Automóvel Clube hoje, a antiga, primitiva Estrada Rio Petrópolis de 26, ela está dividida em 2 trechos ainda. O trecho que vai de Irajá Pavuna até as Três Setas e Belford Roxo, via Vila dos Teles. E o segundo trecho que vai de Santa Cruz da Serra e Duque de Caxias até Petrópolis, a Rua Tereza. O trecho que vai do lote 15 até Santa Cruz da Serra, passando pelo Pilar, foi absorvido pela Presidente Kennedy, que foi a nova Rio Petrópolis, a variante da Rio Petrópolis,
que surgiu 2 anos depois, em 1928, que vinha lá de Vigário Geral, da Bulhões Marcial, Vigário Geral, passava por aquela ponte arco ali da Presidente Kennedy, que é uma ponte ainda remanescente da Rio Petrópolis de 28, que já era uma variante da 26 do Automóvel Clube, adentrava por Meriti, que é o antigo nome de Duque de Caxias, chegava no Ganha-Macho até o lote 15. Por que foi aberto, então, uma Presidente Kennedy, uma Rio Petrópolis por Duque de Caxias? Para encurtar o trajeto que vinha de Irajá. Então, o objetivo foi encurtar cada vez mais. Né? É bom lembrar de ferrovia, eu estou falando agora de Rio Petrópolis, Presidente Kennedy. Aí uma outra coisa também anterior agora, então, vou voltar em 1886. A Estrada de Ferro Leopoldina, que é a ferrovia que passa por Caxias, ela chegou em Duque de Caxias, antiga Meriti, em 23 de abril de 1886. Foi quando o trem chegou a Meriti, centro de Caxias. Dali, seguia até o Ganha-Macho. A estação do Ganha-Macho era chamada de Sarapuí, 1888, chegou 2 anos depois. Tudo Maria Fumaça, né? Era locomotiva, não existia nem diesel, muito menos elétrico. Só que tem um detalhe. Do Ganha-Macho, as pessoas conhecem a estrada de ferro até Campos Elíseos, passando pelo Manguezal. Só que não era por ali. Antes de 1911, a linha férrea passava pela Presidente Kennedy, ali na Vila Rosário, no São Bento da Filduc, no lote 15, no Pilar. Então, esse trecho, entre o Ganha-Macho até o Pilar, era um leito ferroviário. Era o trecho original da Estrada de Ferro do Norte, Estrada de Ferro Leopoldina, que foi retificada em 1911, do Ganha-Macho até Campos Elíseos, pelo jeito que a gente conhece até hoje. Entendeu? Os ferroviaristas sabem do que eu estou falando. Quem trabalha com arqueologia ferroviária sabe disso. Inclusive, tem uma prova, um vestígio arqueológico, de que o trem passou do lado da Igreja do Pilar. Qual é a prova? Que ninguém imagina isso. Aqui no Pilar não passou trem, passa ali em Campos Elíseos. Passou trem do lado da Igreja do Pilar. Não tem a ponte do Pilar ali na Presidente Kennedy? Você conhece ali a Igreja do Pilar? Não, nunca fui, não. Um dia eu quero ir na Igreja do Pilar. Bastante Vou levar histórico, lá você com o maior prazer. símbolos muito Embaixo da bons. Presidente Kennedy, Uhum. sim, embaixo ali da ponte do Rio Pilar, na Presidente Kennedy, ali foi o Caminho do Ouro e passou uma ferrovia ali. Existem as colunas de pedra de cantaria, que era uma coluna, era um pontilhão ferroviário, que foi reaproveitado para ser uma variante da Rio Petrópolis em 1928. Ou seja, entre 1911, quando a estrada de ferro foi retificada, até 1928, ou seja, por 17 anos, ficou sem uso. Depois passou para rodoviário. E até hoje é rodoviário. Entendeu? Meu amigo Antônio Alexandre Lopes está acompanhando a nossa live aqui. Antônio, um grande abraço para você. Eu sei que você é um seguidor. Tem várias pessoas Deu dando uma queda aqui, mas prestigiando a sua voltou. presença. Não, voltou. Deu uma queda, mas voltou. Vamos lá. É, É porque o celular caiu aqui. Eu tô improvisando. Eu vou amarrar ele com arame aqui para não. tem Mas a gente live vai ter. Não vai. importa. Não, o Aí, importante é a gente dar um jeito aqui. Rapaz, ó, bota a coisa na sua cabeça. O professor dá jeito para tudo, cara. O importante é ter aula. é verdade. É, Ah, sabe o que eu tô falando, né? Então, quero registrar aqui nesse entremeio algumas presenças da Marta Rodrigues, a minha irmã, a Sara, minha cunhada, né? Tem o Antônio Alexandre também, o Felipe o Ferreira, professor Antônio é um seguidor meu lá da minha página. o Muito Irã, obrigado, Antônio, pela audiência aí. é verdade. Diversas pessoas participando aqui. Bom, na verdade, queria fazer aqui um comentário rápido do que você falou aí. Primeiro, a questão do sambaquis, que é muito interessante essa questão dos sambaquis, né? Que são aqueles, uma espécie de restos dessa população, né? Desses povos que viviam aqui. E aí você tem Dos aqueles, às vezes, Jacutinga, dos Tupinambás. que tem às vezes um tamanho maior, tem um tamanho menor, a gente consegue ver como que aquelas pessoas viviam. E aí, Gilberto, fazendo uma comparação muito interessante, quando a gente anda em volta da Baía de Guanabara, a gente consegue ver sambaquis, né, de resíduos, de lixo, justamente
nessa parte da região, né? Se você for revirar os Sim. sedimentos, vai encontrar coisa da moda dos anos 60, a bola dos anos 80, a bicicleta. Enfim, é uma verdadeira degradação que a gente, infelizmente, faz essa comparação no que diz respeito a isso. E você fez um apanhado bem interessante. Eu anotei aqui algumas coisas, né? No início, vindo lá da parte geológica, né? É impossível a gente falar sem fazer essa anatomia da geografia para poder entender o presente, da colonização à ocupação até o ciclo do ouro, né? Você falou muito bem a questão como é que foi esse processo de ocupação, tendo em vista a dificuldade que eles tiveram justamente por conta do terreno pantanoso, o terreno muito difícil, muito complicado, e a gente faz um link com a própria formação da cidade do Rio de Janeiro, que não foi diferente. Diante dos morros que se apresentavam ali, dos Sim. brechos alagadiços, em que os Espremido povos... entre a serra e o mar, né? Exatamente. Tiveram que aterrar toda aquela região ali, o próprio sedimento dos morros foram usados nesse aterramento e vindo logo a seguir a questão do ciclo do ouro também, que acabou trazendo esse novo caminho aqui, o caminho do Proença, sendo mais rápido e logo depois a conhecida, famosa hoje, a Rio Petrópolis, que nós conhecemos, trazendo a capital aqui também para o Rio de Janeiro, e novamente as montanhas, o relevo tendo que ser transpassado, né? Fico imaginando como é que foi essa empreitada aí no que diz respeito a isso. É, E todas as... a gente quando fala a gente quando fala sobre o transporte na Baixada Fluminense, a gente percebe que um transporte ele subjugou o outro. Por exemplo, transporte colonial. Aí eu vou pegar assim, a temporalidade, 1566 até meados do século XIX. Transporte colonial por rios, transporte por estradas reais, caminhos Perfeito. reais, geralmente até Minas Gerais. Com a chegada da ferrovia, com a chegada da Estrada de Ferro Mauá e com a Estrada de Ferro Central do Brasil, Estrada de Ferro Rio Douro e também a Ferrovia das Águas, né, que foi um pouco posterior, o transporte ele foi modificado de um transporte colonial para um transporte ferroviário. Só que o trem, é bom salientar que o transporte ferroviário ele foi um transporte inicialmente para cargas, principalmente o café, e Bacana. depois para passageiros, por meio das estações. Né? E no decorrer de meados do século XX, década de 50, década de 50 aproximadamente, é que se deu o boom do transporte rodoviário que está até hoje, né? Com a chegada da indústria automobilística, o incentivo da produção de automóveis, né? Uhum. Os bens de consumo. Então, na minha visão, né, de pesquisador, parte da causa da decadência do transporte ferroviário foi justamente o transporte rodoviário, a indústria automobilística. Né? Pelo menos assim, a maioria dos ferroviaristas eles são unânimes para falar isso, porque de fato uma família que tem um automóvel, ela prefere ter o conforto de um automóvel do ir e vir, mesmo gastando combustível, coisa e tal, né? Do que o transporte ferroviário, que é um transporte de massa, né? Que sempre foi, né? Principalmente, até porque a ferrovia surgiu no Rio de Janeiro. Uhum. A ferrovia surgiu aqui. Foi daqui a malha ferroviária se espalhou do Rio de Janeiro para o país todo. Era possível, sabe, André? Eu falo pelos meus avós que vieram lá do Espírito Santo. Eles vieram do Espírito Santo na década de 50 de trem para o Rio de Janeiro. Você viajava de trem. A chamada litorina, você viajava. Você podia pegar o trem de prata e ir para São Paulo de trem. Você ia para mim do Rio a Minas de trem. Você ia para Três Rios, ia para Espírito Santo, Mundial para Ferreira. Campos. Exatamente. Hoje, muito mal você vai para Guapimirim de trem, já querem fechar o ramal, então é complicado, né? E é interessante isso que você falou, uma coisa vai surgindo, vai juntando com a outra. Essa questão que você tocou muito bem, a questão do transporte ferroviário e da extinção, né? Vamos dizer assim, do que poderia ser melhor, né? Anteriormente, somente para atender as demandas da infraestrutura do café, para poder escoar o café no Brasil. Sim. E aí a gente teve a questão da ferrovia central a Japeri, e logo depois
Santa Cruz e os núcleos populacionais foram sendo instalados aí em torno delas. E aí Sim, sim. acaba nos fazendo pensar também, Gilberto, na própria questão da falta de infraestrutura que o Brasil tem, da logística, e que traz um atraso muito grande para o país. Essa falta de infraestrutura, essa falta de malha ferroviária, esse modelo rodoviarista que foi implementado nos anos do presidente Juscelino Kubitschek, Sim, motor, a gente colocou toda a nossa produção em cima das estradas para atender a demanda da Mercedes, da Volkswagen, da Goodyear, e você retira toda a questão ferroviária em que poderia levar cargas e cargas, e países não deixariam de comprar no Brasil justamente por conta dessa falta de infraestrutura, sem falar na questão dos portos também, né? olha, eu vou te falar uma coisa, André. É, em 1881, final do século XIX, finalzinho do Império, né? A estrada de ferro Mauá, ela foi prolongada até Petrópolis por uma outra estrada de ferro, chamada Estrada de Ferro Príncipe do Grão-Pará. Aí eu pergunto a você, a diferença de altitude de Raiz da Serra, ali em Vila Eumeirim, Magé, até Petrópolis, são quase 900 metros. 900 metros de altitude. Como o trem subiu 900 metros de altitude no século XIX? Ele Engenharia. engenharia, Olha, foi o adaptado, né? Brasil, o Império do Brasil, com Z, eu costumo falar que a grafia correta do século XIX. O Brasil já teve um dos os melhores engenheiros do mundo. Engenheiro Paulo de Fronten, André Rebouças, Raimundo Teixeira de Belfort Roxo, que deu nome a Belfort Roxo, era um engenheiro ferroviário. Então, o que, que acontece? A engenharia ferroviária trouxe toda essa tecnologia da Europa, principalmente da Inglaterra, para o Brasil. Então, por exemplo, eu falo do Império em relação à logística com muita satisfação. Aí eu pergunto a você, como que no século XIX o Brasil tinha tecnologia ferroviária eficiente para subir serra e hoje em dia a gente não consegue colocar um trem nem para ter uma locomoção em plano de aderência? É uma grande pergunta, né? Os interesses econômicos sobrepondo diante dessa Sim, situação, né? Enquanto a gente tem os Estados Unidos aumentando a sua malha ferroviária de um ponto para o outro, a gente não consegue nem concluir a ferrovia que corta o Brasil, que vem lá do norte até o sul. A gente para ali em Goiás com diversas situações relacionadas à corrupção, os dormentes são mal feitos, as britas não são colocadas, com curvas muito grandes, podendo as composições ir para o desfiladeiro e fica parado e ninguém consegue. Enfim, esses gargalos, essas situações tristes que a gente vê, você, é que deixa você, todo esse ah, desenvolvimento fluir, né? não, só, você falou uma coisa interessante, agora voltar um pouquinho ao assunto aqui, quando você falou do sambaqui, o meu amigo Antônio Alexandre colocou aí, ó, de fato, muitos sambaquis foram encontrados quando construíram as estradas de rodagem pela Baixada. Muitos foram reenterrados. Verdade. Inclusive, eles foram descobertos através de prospecção arqueológica, né? Alguns até pelo IAB, né? Estudo de Arqueologia Brasileira. Ó, E, por exemplo, na abertura do arco metropolitano que liga Itaboraí e Itaguaí, que passa aqui em Caxias, Nova Iguaçu, né? Encontraram dezenas de sítios arqueológicos de tupinambás, né? Que remontam a alguns milhares de anos, peças de cerâmica, né? Muito bem lembrado, Antônio, que o Antônio escreveu aí, muito bem lembrado. E muitos foram até reenterrados, muitos aí estão encaixotados. Quer dizer, eu não tenho o menor conhecimento como anda esse trabalho, porque muita coisa ainda não é divulgada, né? Então, é, paciência, na a gente, na né? época na época da construção, inclusive, demorou um pouco a questão de prosseguir, justamente por conta disso, porque passava em cima desses terrenos arqueológicos. Agora, eu não sei Sim, sim, se sim. literalmente passaram por cima da história ou se houve algum desvio, porque estava essa demanda na justiça, né? Mas é muito interessante essa observação do Antônio.
A gente tem a Sim. presença da Aqueline Bessa, da Fátima Lisboa, a gente tem a presença aqui da Elisete Maia. O pessoal está com a gente aí. Bom, e aí você falou da questão do ciclo do ouro, e aí entrou a questão do ciclo do café, toda essa estrutura que a gente está até falando aqui agora, da questão da ferrovia, das ferrovias que foram primordiais, que acabou abrindo leque aí para diversas outras partes e mudou completamente o espaço geográfico na Baixada Fluminense, completamente a dinâmica da Baixada Fluminense, ela foi modificada e com a chegada de vilas e etc. E Sim. a gente teve o último ciclo que foi o da Laranja, né? Que expandiu até ali para Campo Grande, para a zona oeste do Rio de Janeiro, tendo um declínio logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Sabe quem é que tá. Ó, sabe quem escreveu aí agora? Maria da Penha Souza dos Santos, sabe quem é? Ah, Minha mãe, não. cara. Opa, É Dona Maria da minha mãe. Penha. Seja bem-vinda, Minha Dona mãe, Maria. Maria da Penha. Um Beijo para beijo, senhora. mãe. Eu sei que a senhora tá, ela tá lá em Santa Catarina agora me acompanhando. Um beijo, mãe. Ela veio de Cachoeira lá do Espírito Santo. Que Pra beleza, Caxias. que É beleza. verdade. Bem-vinda. Aí, E André, aí, é o seguinte, as vilas coloniais, né? Em, em 1833 surgia a Vila de Iguaçu. A Vila de Magepe, ela surgiu em 1565, mas em 1857 surgiu o Baronato de Magé, que já era uma vila já propriamente dita. Em 1846 surgiu a Vila de Estrela. Aí eu quero segurar a Vila de Estrela. Porque, assim, vila, no século XIX, era correspondente ao que é uma cidade. Né? Só que das três que eu falei, Iguaçu, Magé e Estrela, a única que não existe mais é Estrela. ó, Por quê? Porque Estrela existiu entre 1846 e 1891, o final do Império e início da República, né? Quando as vilas se transformaram em municípios. Em 1891, a sede da Vila de Iguaçu foi transferida para Nova Iguaçu, então surgiu o município de Iguaçu. Aí na década de 30 ficou o nome Nova Iguaçu. Cada ferrovia, a ferrovia mudou o eixo colonial, que o transporte era colonial, se tornou ferroviário a partir do século XIX. Né? Então, uma das causas da mudança da vila de Iguaçu Velha para Nova Iguaçu, foi justamente a ferrovia, o surgimento da ferrovia. Um transporte mais rápido, né, do que os caminhos coloniais, seja por estrada real, seja por rio, né? E a Vila de Magé, ela continuou, ela foi transferida um pouco mais para o interior, saiu daquela região da Praia da Piedade e foi mais para o centro de Magé, por causa da estrada de ferro também, a estrada de ferro Teresópolis, a estação de Magé, que é mais um pouco para o interior em relação à Baía de Guanabara. Né? E a Vila de Estrela, ela, ela sucumbiu por causa do Porto da Estrela, que foi fundado em 1590 e existiu até 1891 também. Por quê? Porque ficou obsoleto. Se você tinha estrada de ferro Mauá até Petrópolis, por que você teria que subir o caminho do Proença para ir até Petrópolis? Você tinha uma estrada de ferro agora. Você ó, tinha um transporte intermodal, porque o transporte de Mauá era barca a vapor até o cais de Mauá, e dali os passageiros desciam, pegavam um trem até a Vila Eomirim. E dali subia até Petrópolis, né? Depois até pela estrada de ferro Grão-Pará, subia pelo sistema de Canha-Maleira, de terceiro trilho denteado. Então, assim, facilitou muito o transporte pelo trem no final do século XIX, mas em compensação as vilas antigas sucumbiram, né? Quando a Estrela foi extinta em 1891, o lado oeste foi fragmentado e foi anexado ao município de Magé. Aquela região da Praia de Mauá não pertencia a Magé antes de 1891, pertencia à Vila de Estrela. Magé é uma coisa, Vila de Estrela é outra. Aquela região de Vila Iomirim, ali, Piabetá, não era Magé, era Vila de Estrela também. ó, Toda Petrópolis era Vila de Estrela, só que a serra acima. Tá? E toda a região de Duque de Caxias, que é terceiro e quarto distrito, que é Imbariê e Xerém, as pessoas falam assim, Caxias pertenceu a Nova Iguaçu. Eu boto um parênteses aí. Eu boto parênteses. Por quê? Entre 1833 e 1843,
atual Duque de Caxias era Iguaçu. Ah, Em 1846, com a fundação da Vila de Estrela, parte de Duque de Caxias, em Baguio e Xerém, pertenceu à Estrela. Quem continuou pertencendo a Iguaçu? O primeiro distrito, que era o Meriti, e o segundo distrito, que era aquela região de Jacutinga, ali perto de Belford Roxo. Né? Em 1891, com a extinção da Vila de Estrela, então o território novamente se fragmentou, os distritos de Xerém e Bariê voltaram para Iguaçu, e os distritos de Iquié, que pertencia à Vila de Estrela, Guia de Pacobaíba e Inhomirim, voltou a pertencer a Magé, conforme está até hoje. Entendeu? Então, assim, você falar que Caxias era de Nova Iguaçu, depende da época. Uma coisa que pouca gente sabe. Em 1943, agora vou falar da nossa cidade aqui, porque né, faz parte do nosso tema também. Em 1943, Duque de Caxias se emancipou de Nova Iguaçu. Ok. Só que não com o território que a gente conhece hoje, com 4 distritos. Caxias tinha um quinto distrito, São João. São João de Meriti se foi para Caxias em 43. Então, São João de Meriti não se emancipou de Nova Iguaçu diretamente. Se emancipou de Caxias em 47. Então, entre 1943 até 21 de agosto de 1947, São João de Meriti pertenceu a Duque de Caxias, não a Nova Iguaçu. É uma coisa que eu gosto de salientar também, porque é um fato. Né? E os últimos municípios que se emanciparam na Baixada Fluminense foram Japeri e Mesquita, e Belford Roxo, que foi em 1990 e 1991. Né? Existia um movimento anterior aí, uns anos atrás, que queria emancipar Xerém, Duque de Caxias, emanciparam Guapimirim de Magé, né? Tem gente que não sabe, tem gente que associa o dedo de Deus a Teresópolis, mas o dedo de Deus está em Guapimirim. E ainda está na bandeira de Magé ainda. Você pega o brasão de Magé, você tem o dedo de Deus lá, assim, Magé, dedo de Deus. Por quê? É um passado de quando Guapimirim, antes de 1990, era um distrito de Magé. Geograficamente, o dedo de Deus ele está na Baixada Fluminense ainda. Ele não está em Teresópolis. Por quê? Mas só que de Magé você não consegue enxergar o dedo de Deus. Só de Teresópolis. Depende muito do ângulo, entendeu? sim, Mas tá tudo em casa, na verdade. Está tudo em casa. é verdade. Bom, Gilberto, eu queria dar aqui um ponto e vírgula, tá? A gente vai voltar em mais um Já está momento. acabando? Tá tão Já bom. está acabando. A gente vai voltar aqui no momento interdisciplinar. Com certeza teve mais coisas para falar mais profundamente, que com certeza a gente vai deixar a galera com água na boca para os próximos. Mas eu gostaria de fazer aqui uma, umas considerações finais. Dizer o seguinte: quando a gente olha para uma paisagem, a gente não vê somente aquilo que está expresso de momento, né? A gente vê o tempo geológico, é um tempo muito diferente do nosso, é um tempo que fala de milhões e bilhões de Sim. anos, que acaba deixando na paisagem justamente aquela visão ali. E a paisagem, ela também deixa marcas históricas, né? Existe o tempo geológico e o tempo histórico. Então, o tempo histórico, ele deixa essas marcas justamente para a gente poder contar esse Os passado e chamados ver como é vestígios, né? daquele espaço geográfico de como que aquela sociedade ela se organizava. E quando a gente vê isso expresso na paisagem hoje, a gente consegue compreender como que isso aconteceu no passado. E a construção do espaço Sim. da contemporaneidade, ela tem um pouco mais de significado no que diz respeito a isso. Então, assim, meu nome é André Luiz, quem não me conhece, os amigos do Gilberto, eu sou geógrafo, e eu tenho um projeto que se chama Conhecendo Minha Cidade, para fazer com que as pessoas venham conhecer melhor a cidade do Rio de Janeiro, algumas curiosidades, justamente o trabalho que o Gilberto faz. Ele já está na minha mira para ele participar de um dos meus projetos quando acabar essa pandemia aí. Eu vou escolher um lugar aí, tem a Igreja do Pilar, que ele falou alguns lugares, para a gente gravar aí sobre o projeto Conhecendo Minha Cidade. E a gente está aqui nesse momento Porto da interdisciplinar. Estrela, Vila de Iguaçu. Tem muitos lugares bacanas. Meu querido Gilberto, eu queria te agradecer muito
por essa noite, tá? Eu queria que você desse aí as tuas considerações finais, teus abraços. Pode falar aí, meu amigo. Bom, pessoal, eu queria mandar um abraço primeiramente ao André Luiz, né? E professor que está observando vocês aí nesse momento, pelo convite. Muito satisfeito, né? Muito realizado pelo que eu gosto de fazer, que é lecionar. Nós, né? Nós somos professores. Eu sou professor já há 25 anos. Eu já não sou garotão, né? Já vou fazer 45 anos já. E eu acho, André, que a nossa função é justamente essa. A função do professor é transmitir um conhecimento útil. Isso é que está faltando na nossa nação. Um conhecimento útil, um conhecimento que tem um objetivo. E o objetivo principal assim, que eu tenho com a Baixada Fluminense é transmitir um conhecimento sobre a nossa história para que as pessoas tenham uma relação maior de pertencimento ao local, ao espaço geográfico. Quando você valoriza o seu chão, você se sente valorizado. É isso que está faltando. Não adianta eu pegar, por exemplo, um vestígio arqueológico e deixar a cargo de repente, um representante político, que ele não vai resolver isso. Porque nem ele tem esse conhecimento. O objetivo dele vai ser só o voto e a próxima eleição. O objetivo não é a próxima eleição, o objetivo é a próxima geração. Esse é o nosso objetivo. Né? O objetivo de um professor é esse, é formar cidadãos. Formar alguém que tenha conhecimento e possa perpetuar isso que a gente está fazendo aqui. Tomara a Deus que daqui a 20 anos tenha um aluno que faça o que eu estou fazendo aqui, que faça o que você está fazendo. Esse é o nosso sonho. Continuar essa transmissão. Por que o professor ele recebe o nome de professor? Porque ele tem o dom de professar, transmitir. Nós vivemos disso, de transmissão de conhecimento. E um grande abraço também aos telespectadores aí, né? Vitória Mendonça, minha aluna, rapaz, aí, Vitória Mendonça, minha aluna lá do Colégio ACEP. Um beijo, Vitória. Beijo pra Um beijo, Vitória. Vitória. Amanhã eu vou dar aula para você. E, e Antônio, obrigado também. Sara, né? Sara, obrigado. Minha mãe também que estava assistindo aí. tá vendo? E, assim, é um trabalho modesto que a gente está fazendo aqui com essa live aqui, uma live improvisada aqui, sem muito luxo. Não gosto de luxo também, para mim, o que funciona é isso que a gente está fazendo. Uma coisa direta, uma coisa transparente, como tem que ser. E eu vou terminar sempre com aquela minha fala, né? Eu ia te pedir Valorize isso. a história da Baixada Fluminense. Se você quiser conhecer o seu futuro, valorize o seu passado, que ele já foi muito glorioso. Muito obrigado a todos vocês. Valeu, gente. Curta lá a página do professor Gilberto, faz um trabalho muito interessante, está sempre colocando foto desses vestígios que ele tá vendo, que ele corre atrás. Eu também gosto muito disso, dessa pesquisa de campo, de estar ali vendo. Educação além dos livros, né? Ou seja, a gente sair e ver ali, mostrar no concreto a situação. Gilberto, um grande abraço, fica com Deus. Muito obrigado você que ficou com a gente até aqui nessa noite. Tá bom? Valeu, Gilberto. Satisfação. Um abraço a Vai todos estar vocês. gravado, esse vídeo está gravado, tá? Vou estar disponibilizando. Olha, beleza. E fala aí, André. Vai ter uma segunda live. Já fala aí. Aí é Vai contigo. ter, gente. A gente vai estar Isso vendo aí. aí, vai estar alinhando aí. Um abraço. Isso aí. Tamo junto.